Graça e paz da parte do eterno Deus, querido a todos. Aproveitando esta oportunidade já, para fazer essa live, pois na verdade não sei se dá para a gente estar aqui no horário que é de costume, Pois na verdade temos algumas obrigações hoje. Então, por ter algumas obrigações, talvez a gente não possa estar aqui naquele horário, tá? Então, quero aproveitar já aqui a oportunidade. Aqui, já que eu estou em casa, estou de boa. Depois de uma oração, vamos pedindo oração também para os enfermos, tem alguns enfermos. A minha filha que está internada, pois na verdade ela está gestante, A gestação dela é de risco porque ela é uma menina nova e ela está de gêmeos. Então, essa situação tem agravado, Então, ela é uma gravidez de risco e ela está em cuidado, e eu já agradeço aí as orações dos santos, tá bom? Então, todos quanto possam orar, ore, para que Deus conceda da sua graça, tá bom? E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Hoje vamos continuar falando do versículo, vamos continuar o estudo de Juízes, Estou um pouco assim ainda. Hoje vamos continuar falando sobre Juízes. Hoje o capítulo 14. Já vê aí, hoje o capítulo 14. Hoje, capítulo 14. Vamos ao capítulo 14 e já vamos deixar aí algumas informações sobre o capítulo 14. Ontem eu falei sobre o tempo e nós terminamos com o versículo de número... Nós terminamos com o versículo de número 25. Terminamos com o versículo de número 25. E ao terminar esse versículo, nós falamos sobre um tempo, de um capítulo para o outro. É claro que tem um tempo, Não foi em seguida, A história de Sansão é contada por feitos, por parte. Não é contada em sequência, Acompanhando a sua idade, não. Você observa que no capítulo 13 o menino está nascendo. Nasceu o menino. Já no capítulo de número 14, o menino já está casando. Entendeu? Então há um tempo do capítulo 13 para o capítulo de número 14. É o capítulo que a gente vai falar hoje, Vai falar hoje sobre esse capítulo
E há um tempo entre um e outro, tá? Há um tempo entre um e outro. Capítulo 14, o menino já está no capítulo 13, versículo 25. No 13, 25, que fala sobre o cumprimento da fé, o 14, da promessa. O versículo 24, e a mulher deu à luz a um filho, o chamou Sansão, e o menino crescia. Então, o capítulo para o 13, o menino crescendo, o menino se desenvolvendo, né? E diz, e o Senhor o abençoou. O menino estava crescendo e Deus abençoando o menino. Então, aí há um período, né? Adolescência, né? Se torna rapazinho, né? E você observa que há quem comente, não tem um registro, não tem um registro de quantos anos Sansão tinha quando foi casar, não tinha. Também não tem um registro dizendo quanto tempo. Há uma especulação entre 15, um menino com 15 anos já quer casar, entendeu? Entre 20 anos. Então, as pesquisas que nós fizemos sobre o assunto, entre o capítulo 15, 13 para o 14, há quem diga de 15 a 20 anos. E observe que o versículo de número 25, o de número 25 dizia, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maneer de Dan, entre Zorá e Estal. Então ali observa que nessas províncias o menino crescia, se tornou famoso por causa da sua força, pelo que Deus fazia na vida dele, e ele se tornou famoso ali. Então entre o capítulo 14, 13 e 14, há um certo tempo, há um certo período de tempo para que esse menino viesse crescer, tá? Então a gente começa já o capítulo 14, já falando sobre o casamento de Sansão, tá? Começa já falando sobre o casamento de Sansão. Então a gente não tem uma história acerca da adolescência de Sansão. Então a gente vamos começar o capítulo 14, já trazendo algumas informações acerca do Sansão, tá? E as informações que aqui vamos trazer, tá certo? A informação que aqui vamos trazer acerca de Sansão são informações que vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar a compreender mais sobre Sansão. Pois na verdade é o seguinte, olha só, deixa eu falar para você. Mas começa agora, deixa eu falar para você. A Bíblia não conta toda a história do seu nascimento, a sua adolescência, entendeu? A Bíblia já começa contando, ela não conta tudo, ela começa contando aquilo que é mais importante. E às vezes a gente quer descobrir essas coisas. Eu prefiro ficar em Deuteronômio, número 29. Deuteronômio. Por quê? Porque quando eu leio o Deuteronômio,
eu vejo que o 29, vamos ver o que é que diz para você ficar atento. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 29, 29 do quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. As coisas que estão ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as que foram reveladas pertencem a nós, para os nossos filhos, para sempre, para que possamos cumprir todas as palavras desta lei. Então, é uma recomendação do Senhor, tá? Dizendo o seguinte: olha, as coisas ocultas é de Deus, pertence a Ele, porque só a Ele. Agora, se Ele quiser revelar, amém. Mas aqui já está dizendo que já é suficiente as reveladas. As reveladas é suficiente para nós, para os nossos filhos, para sempre. E para nós. Que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, tá? Para a nossa vida. Então, às vezes a gente quer ir além, quer buscar muito, e às vezes nem cumpre a palavra de Deus, às vezes nem aceita a palavra de Deus, nem aceita algumas recomendações e quer achar umas coisas incríveis, quer viver de sonhos, porque, entendeu? Não, para nós o que é importante, nossa regra de base, nossa base de regra e fé é a palavra de Deus, é a Bíblia, Tem livros, mas livros bíblicos, com pontos bíblicos, com estudo bíblico, é bom, fazer curso é bom, mas Bíblia é o suficiente para nós termos uma vida cristã excelente, instruído pela palavra. Então, do capítulo 14 para o do capítulo 13 para o capítulo 14, quem vai dizer o tempo que é você. Mas você que vai viver pensando ou falando o tempo que você acha que é. Porque o texto começa dizendo assim no capítulo 14. Observe isso no capítulo 14, o primeiro versículo, que esse capítulo é dividido por parte, tá? Esse capítulo, a gente fez aqui algumas divisões, esse capítulo ele é dividido por parte. A primeira parte desse capítulo para nós, aqui, tá? Vai falar, outra Bíblia pode falar diferente. Vamos falar do amor de Sansão. Vamos focar no primeiro grande amor de Sansão. No primeiro amor. A Bíblia não resiste a outro casamento antes desse. Aqui já resiste a Sansão apaixonado. Sansão, ele tinha isso. E Deus sabia disso. Sansão Deus aproveita essas coisas para fazer a obra. Entendeu? Então Sansão, em vez de se apaixonar por uma pessoa da sua parentela, Sansão agora vai se apaixonar por uma filisteia. Tá? Aí é onde entra algumas preocupações. Sansão vai se apaixonar por uma filisteia. Vamos lá, vamos para o texto. Então vamos começar. Tá? Bondoso Deus, eterno e magnífico Pai, senti de orar agora aqui com vocês, pelos pedidos de orações, pela minha filha, que eu acabei de falar para vocês, e por outros.
E eu não sei se você percebeu, mas eu estou aqui procurando fazer essa live, mas com uma certa preocupação. Preocupação com uma das pessoas que eu mais amo, que é a minha filha Cris. Eu tenho muitos amores, né? Porque eu tenho muitas pessoas boas ao meu lado, meus filhos, né? Família. Mas eu quero falar da Cris. Cris é uma menina batalhadeira, uma menina valente. É a minha filha segunda, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o Alex, tenho uma Cris e tenho uma Cristiane. Porém, eu tenho netos que eu criei como filho, né? Eu criei 2 netos como filhos. Saiu da minha casa depois de maiores. Que se ela sumir no mundo, depois de maiores, não vai fazer diferença. Aí eles tomaram decisão de acompanhar os pais, né? Viverem a vida dele numa região melhor, num lugar que ele achava melhor para a vida deles. Então hoje a minha filha, que é filha neta, a Elaine, ela está com a mãe, está vivendo já a sua vida, né? E o Nicolas, que também era neto, mas era que eu criei como filho, criei dentro do berço. Então, tomaram decisões de sair da minha casa e ir para onde estavam os pais, porque a cidade onde os pais estão, o local onde os pais estão, para eles é melhor. E eu entendo isso, pois na verdade eu não tenho parada, né? Eu estou aqui, eu estou ali, eu vou para onde o vento me leva. Estou numa região hoje que eu não sei o quanto tempo eu vou passar por aqui, mas para onde Deus me levar, eu vou. Eu estou na direção de Deus e na direção do meu líder. Eu tenho um líder. Então, estou na direção de Deus e estou na direção do meu líder. Eu, pastor Severino, estou na direção de Deus e estou na direção do meu líder. Para onde o meu líder me enviar, é Deus que está enviando. Para onde o meu líder me direcionar, para mim é Deus que está direcionando. O mesmo Deus que tem cuidado de mim hoje, que tem cuidado de mim, vai continuar cuidando, porque Deus pegou a mão, é assim que eu creio, tá? Deus pegou a mão do meu líder, colocou sobre minha cabeça e disse: este é o teu líder. Então, para onde o meu líder me direciona, é uma visão que Deus deu para ele, tá? Vai me direcionar e eu, como servo de Deus, tá? Que entendo a liderança, eu vou para onde ele me conduzir. Olha que glória. Mas por que isso? É assim que eu entendo, é assim que eu penso, é assim que eu creio, é assim que a Bíblia me posiciona. Então, como a Bíblia para mim é a base da minha fé, tá? É a regra de fé para a minha vida, eu tenho procurado viver isso, tá bom? Então, estou falando isso, volto a dizer, porque os meus filhos, eles não são obrigados a ficar comigo, porque a chamada é minha. Enquanto eles são crianças, enquanto eles são adolescentes, nós estamos falando disso. Nós estamos falando do período. Sansão nasce e ele passa um período com os pais, um período com a mãe, mas depois ele se direciona para o seu primeiro amor, construir família, né? E filho é assim, filho quer construir família, filho cresce, está na casa do pai, o pai ensina, o provérbio diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e depois eles vão tomar decisões, e o que os pais podem fazer é só aconselhar. Se eles ouvirem o pai, porque quem honra pai e mãe tem vida na terra, é mandamento de Deus honrar pai e mãe, tá? Então,
a gente observa o seguinte, que é assim. Eles tomam a sua decisão. E aqui, Sansão, agora ele toma uma decisão que vai contrariar os seus pais. Porque apesar do pai saber qual seria a missão do menino, o pai tinha uma visão que o menino poderia governar entre os seus irmãos. Entende? O pai tem uma visão que Sansão poderia governar governando entre os seus irmãos, livrando os seus irmãos, cuidando dos seus irmãos, cuidando da família. Era uma forma também de liderar. Cuidando da família é uma forma de liderar. Você, quando está cuidando da sua família, é uma forma de liderar, de cuidar, de proteger. Entendeu? Então, quando você está dentro da sua casa, cuidando da sua família, cuidando do seu, você está liderando, você está cuidando. Você não vê? A gente começa a falar as coisas. E vem um bocado de pensamentos. Vem um bocado de pensamentos, por quê? Porque, olha, quem matou Abel? Caim. Era o irmão dele que deveria cuidar dele. Não era? Era. Então, vamos lá. José. Por que José foi tão perseguido daquele jeito? E por quem? Pelos seus irmãos mais velhos. Por quê? Porque os seus irmãos mais velhos achavam que José iria governar dentro da sua casa, e depois a gente trata desse assunto. Deixa nos teus comentários aí. Depois a gente trata sobre isso. Quando terminar aqui a situação de Sansão, a gente pode falar aqui um pouco da história de José. E você vai ouvir coisas que talvez os pregadores na igreja não falem. Porque tem coisas que a gente está tratando aqui nesses 2 dias, de coisas que talvez os pregadores não falam, porque isso não é necessário eles falar. Porque os pregadores, eles se baseiam numa linha. E para a gente compreender melhor, a gente precisa ler a Bíblia. Ler os contextos. A gente precisa entender mais um pouquinho, então precisa ler a Bíblia. Ó, esse período entre do capítulo 13 ao capítulo 14, pregadores não falam na igreja porque não é necessário. Para eles não há necessidade disso. Essa saída do 13 para o 14, o menino nasceu para o casamento, esse período oculto, para eles também não há necessidade de falar. Mas há de entender que o menino crescia e Deus o abençoava. Só que esse menino cresceu e foi abençoado, e os pais cuidando dele. Até então o pai tinha um domínio sobre o filho estava lá. Só que agora, no capítulo 14, o menino toma uma decisão que desagrada o pai. Por isso que a gente está tratando deste assunto. É na sua família, é na minha família. Às vezes a gente educa os meninos, ensina os meninos, prepara os meninos. Mas quando ele chega na maioridade, aqui 20, 21, 22, a gente com muita preocupação, mas os meninos começam a se envolver em coisas que muitas das vezes nem os pais sabem. Muitas das vezes nem os pais entendem. Então você não tem que se culpar. Você não tem que se culpar por uma decisão errada que o seu filho tomou. Você ensinou bem. Você preparou. Você mostrou. O que você precisa é continuar orando a Deus para que Deus cuide, para que Deus oriente, para que ele enxergue Deus, para que ele... E na vida de Sansão, mesmo sabendo, mesmo sendo criado, mesmo conhecido na sua região com grande força, Sansão começou a usar essa força que ele tinha como o seu ponto forte, como a sua independência. O orgulho do Sansão falou mais alto. Você não vê, observe,
Do capítulo 13, no finalzinho, Sansão nasce, não é? É. Começa o capítulo 14. Vem cá. Você vê a Bíblia falando que Sansão orou? Quando foi que Sansão falou com Deus? Quando? Quando foi? E o pai dá exemplo, porque o pai era de oração, a família era de oração. Mas observe, perdão, veja se no texto tem o Sansão pedindo para casar com ela. Veja se no texto tem o Sansão orando, falando com Deus para casar com ela. Tem? Então, tudo isso aí é para você observar. Sansão não ora a Deus pedindo direção para cada coisa. Sansão não ora a Deus pedindo a Deus para agir. A única oração que a gente vê de Sansão é no final. Então você vê que Sansão é levado muito pelo impulso. Deus permite. Porque Deus tem também os seus objetivos. E para Deus, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Deus sabe como trabalhar. A partir daqui do capítulo 14, nós vamos ver feitos de Sansão que ele não ora a Deus. É Deus que usa. Deus está usando por um propósito. Mas ele não ora a Deus. Não é? A água, a gente vai falar já também sobre ela. Então, os filhos é assim. Os filhos é assim. Cresceu, ele toma suas direções, toma rédea. Tudo que eu estou falando aqui é uma introdução, para você não ficar se culpando aí. Para você não ficar se culpando porque você ensinou seu filho. E o seu filho agora anda por caminho que você não quis, que você não quer. Tem coisas que estão fora do teu controle. Tem coisas que você precisa continuar orando. Que Sansão, apesar de tudo que ele fez, no final, ele orou a Deus, destruiu os seus inimigos, Deus devolveu para ele e morreu com Deus. Por que morreu com Deus? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus como nós cremos, como nós acreditamos, que apesar que foram os homens que escreveram, mas a palavra é de Deus, o autor é Deus que não morre e está vivo, está conosco aqui quando a gente começa a ler a palavra através do Espírito. Sansão está na galeria dos heróis da fé. Então, se Sansão está na galeria dos heróis da fé, e a galeria dos heróis da fé era de homens que o mundo não mereceu, a crer em Deus é a galeria da fé, você vai ver Hebreus 11, lê lá. Se Sansão está lá, é porque Sansão, a morte de Sansão, não foi um suicídio, foi consequência, mas não foi um suicídio. E se quiser a gente fala mais sobre isso, porque quem comete suicídio não estaria sendo louvado por Deus ou engrandecido por Deus na galeria dos heróis da fé. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Entendeu? Percebeu? Você está percebendo que nessa transição de idade tem horas que sai do seu controle? Então, o primeiro amor de Sansão, o primeiro amor de Sansão vai ser narrado, tá? Vai ser narrado, ou na sua Bíblia, o casamento de Sansão, tá? Que aí, quando se trata do casamento de Sansão, fala de tudo, mas a gente vai dividir aqui. A gente vai até o versículo 4. Até o versículo 4 para a gente entender algumas coisas, tá? Observando que nós vamos até parar.
Tá? Vamos até parar. Eu não sei quanto minuto já está de live, mas a gente vai até parar. Tá certo? Vamos deixar registrado aí. E você não precisa concordar comigo não, tá? Deixa nos teus comentários aí. Sansão desceu a Timana, ou Timar, ou Tinar, ao ver em Timar uma filha dos filisteus. Aqui você vê que ele estava nas suas províncias. Qual era a província? Qual era o lugar que ele estava? Onde é que Deus estava usando ele, abençoando ele? Ele agora sai e vai para uma região dos filisteus. Ó. O versículo de número 25 vai dizer que Deus abençoava ele em Dan, no campo de Dan, entre Zorá e Estel. Ele tinha um campo, ele tinha um habitat, ele tinha uma região. Mas agora ele sai do seu lugar, do seu habitat, e vai para os filisteus. Ele vai agora, desce a um lugar que não era seu. Aí Deus permite essas coisas porque era como se futucar o inimigo para ver se o inimigo vinha para cima deles. Deus permite. Entende? Vontade permissiva de Deus. Deus permite. E lá ele viu uma filisteia. E vendo esta filisteia, então você observa que Sansão vê. O texto diz que ela viu, que ele viu. Preste atenção em quantos momentos a Bíblia, a partir de agora, vai falar Sansão viu. Então observa que Sansão viu. Ele enxerga essa mulher. Ele vê essa filisteia. E vê em Tamar uma filha dos filisteus. Aí o versículo 2 diz assim: e subiu e informou aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe, e disse-lhe: vem, vi uma mulher. Mais uma vez ele diz, ele viu, mostra que ele viu. Viu uma mulher em Tamate, das filhas dos filisteus, toma-me, pois por esposa. Agora Sansão está chegando perante o seu pai e perante a sua mãe, foi fazer uma visita em lugares diferentes do seu. Olha, cresceu entre eles, o seu familiar. Mas agora foi para outra região dos filisteus, e você sabe que a recomendação de Deus era para não se misturar. Era para não se misturar com os filisteus, com os inimigos. Entendeu? Então tal é que você começa a observar as coisas. A mãe de Sansão era da onde? De onde era o pai de Sansão? A Bíblia vai deixar era de Dan. Indica-se que os dois eram da mesma tribo, do mesmo povo. Eles não eram mistura, eles eram genuínos, eles eram sangue puro. Vamos falar de sangue puro. Então agora Sansão quer constituir família com uma pessoa que não faz parte do seu grupo familiar ou do seu tipo sanguíneo. Ele vai lá, vê a menina, se apaixona pela menina, ama a menina e vem para o pai, pede para o pai e conquistar, falar, tratar de casamento com os familiares que não são hebreus, que são filisteus. Então você para aqui, que aqui tem tanta coisa, né?
se você for olhar para casamento, se você for olhar por que não deveria casar, qual era a situação, se você for estudar sobre o assunto, né? Se você for nos rodapés da Bíblia, os 5 quilômetros que ele andou atrás dessa namorada, não é? Essa situação entre a proibição do casamento, ele podia casar com essa pessoa, mas Deus permitiu. Por quê? Porque Deus, ainda que Sansão não soubesse, olha só, ainda que Sansão não soubesse o que iria lhe acontecer, Deus já sabia. Aí você diz, e por que Deus não interviu? Primeiro, pela escolha do homem, pelo livre-arbítrio do homem. E segundo, porque Deus tinha propósito. Tem propósito para estar nos ensinando hoje. Queria ensinar, ia deixar registrado. Então, por que você lê a história de Sansão hoje? Porque está registrado. Conquistas e fracassos de Sansão. Para quê? Para que você não erre. Para que você entenda que força, achismo, confiança em si mesmo, tem vários pontos aqui. Soberba, egoísmo, agir por emoção, ranço, não leva a nada. Então a história de Sansão é para que a gente medite e aprenda e não cometa os mesmos erros que Sansão fez. Então, os pais não sabiam, nem Deus contou para os pais que o anjo apareceu 2 vezes e depois não apareceu mais. Mas aí você observa que você pode observar que Sansão, por sua vez, não deu ouvido à mãe e nem deu ouvido aos pais. Ok. Então o ministério de Sansão dura 20 anos. O ministério de Sansão dura 20 anos. Você vai encontrar isso no capítulo 15 já, no versículo 20. Mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui e vamos ler versículo a versículo. E pronto, falou seus pais. Versículo 2. Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, agora, depois que ele comunica as suas andanças, o que ele quer fazer, que ele agora quer casar, ele achou uma menina linda e se apaixonou por ela, que é o primeiro amor dele, tá? É uma filisteia. Aí ele diz assim, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Ou entre todos o meu povo, para que você vá tomar esposa de uma filisteia, aqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai, traga-me esta, porque só ela me agrada. Não quero saber do teu conselho, mãe. Eu sei que tem mulher entre o nosso povo, ou tem mulher entre nossos irmãos, mas a que me agrada, isso foi Deus que plantou no coração dele? Claro que não. Isso foi Deus que plantou no coração dele para ele se agradar daquela mulher? Claro que não, isso é a escolha dele. É a escolha dele. Só que Deus usa essas coisas, a tua escolha, para te ensinar uma lição.
Deus usa a tua escolha para que você aprenda com os seus erros. Quando quer aprender, né? Quando quer aprender. Porque não há na minha cabeça, eu não acredito que Deus plantou isso. Não. Porque quem ia se deitar com ela não era Deus. Foi ele. Ele viu, se agradou e disse: é essa. Nenhuma. O texto termina dizendo que ninguém me agrada. Quem me agrada é essa. Os meus olhos querem essa, eu quero essa. E deu um jeito. Por causa do costume. A gente vai entrar em outras coisas, se for sair daqui. Então, versículo de número 4. Mas o seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois ele procurava uma ocasião contra os filisteus, para que naquele tempo os filisteus dominavam sobre ele. Peraí. Como entender isso aqui? Como entender isso? Foi que Deus plantou? Que vinha de Deus? Isso fala de permissão. O impulsiona. O que é? Aí pega aí as Bíblias de estudo, pega aí os comentários para tu entender esse versículo de número, esse versículo de número 3, ou faz uma exegese aí do texto, faz um ponto cruzado aí, para tu entender o que é isso, o que significa no original, pois ele procurava uma ocasião. Procura aí ponto no hebraico, no grego, para tu entender melhor. Mas o que diz aqui o rodapé, pegar aqui o versículo 4, né? Pegar aqui o versículo 4, nós estamos numa live, nós não estamos pregando. O versículo 4, e vamos pegar aqui alguma coisa sobre o que isso quer dizer, o que pergunta quer dizer. O que isso quer dizer, o que isso quer dizer, o que isso quer dizer, o que isso quer dizer. Nem toda a Bíblia traz algum comentário sobre o assunto. Um aqui se arrisca a trazer, e muito bem. Aqui o narrador traz assim para nós. Aqui o narrador traz assim para nós. Temos aqui, no capítulo 14, aqui onde a gente está lendo, no capítulo 14, versículo 4, temos aqui uma narrativa, não vou nem pegar mais comentário ali, tá? Mas vou me basear só nisso aqui. Temos aqui uma narrativa que é meio complicado entender. Especifica a cumplicidade de relação entre Deus e o homem. Particularmente dentro do contexto histórico de Sansão, o versículo começa destacando que os seus pais, os pais de Sansão, não conheciam a origem divina dos eventos que desenrolavam. O narrador aqui está dizendo. Este aspecto cultural, pois, revela que a sabedoria de Deus pode operar mesmo nas situações que se seguem em sequência, como o pai de Sansão. Então, é aquilo. É que, mesmo diante do erro de Sansão, da escolha de Sansão, mesmo diante da escolha de Sansão, Deus iria operar. Entendeu? Mas a escolha foi de Sansão.
Mas Deus ia operar nessa escolha. Os pais não sabiam, mas Deus estava ali. Não venha com história não, de ele só vai soltar o burro. E o burro quem faz a desgraça toda. Não, Deus não soltou. A escolha de Sansão que o levou. E Deus, vendo isso, sabendo disso, não impediu. O pai queria impedir, porque o pai não sabia o que ia acontecer no final. Não entendeu. Mas Deus já entendia. Deus já estava no controle de tudo, porque Deus não é pego de surpresa. Então, essa relação entre o homem e Deus, a gente precisa estudar mais, tá? Aqui, como o comentarista aqui traz essa situação, então, ele diz assim, então, aliou-se ao que ele estava fazendo. É o que Sansão estava fazendo que Deus estava observando. Deus estava observando o que Sansão estava fazendo e Deus estava indo. Aliou-se. A intenção de Sansão de buscar a ocasião contra os filisteus, referente a uma luta ativa contra a opressão, a uma busca por a libertação, caracterizando pela motivação de Deus por trazer atrás das cenas. Além disso, a ameaça do domínio do filisteu sobre Israel configura o plano do futuro para a chamada de Deus a Sansão, revelando como a operação serviu como caracterizado para... Eu queria entender, eu começo a ler e quero entender primeiro. Então, Sansão fez a escolha e Deus permitiu. Os pais não sabiam o que estava acontecendo, mas Deus sabia. É isso que tu tem que entender. Não foi Deus que mandou Sansão fazer. Não foi Deus que mandou Sansão fazer. Mas Deus operou através da ação de Sansão. Tá ok? Que queria uma ocasião. E Deus já sabia o que ia acontecer. E o que era que ia acontecer? Vamos continuar? Então, o que vai acontecer, Deus já sabe. Os pais não sabiam, mas Deus já sabia. O que era que ia acontecer então? Então, a partir daí, a gente vai para o versículo de número 5 ao 9. Lembrando que o capítulo 5, que o versículo 5, do 5 ao 9, se divide em 2 tempos, tá? O capítulo, os versículos a seguir, se divide em 2 tempos, não é num tempo só, é em 2 tempos. 2 tempos. Lembra daquilo que eu falei no período entre o capítulo 13 e o capítulo 14? O tempo, então, há um tempo entre esses versículos que eu vou te falar. Tá certo? Entre o versículo 5 e o versículo 9 há 2 tempos. Vamos falar sobre isso. Então vamos falar de Sansão e o leão. Sansão matando o leão. Mas matando o leão aonde? O Sansão matou o leão onde? Você parou para pensar nisso, não? Aonde foi que o Sansão matou o leão? Sansão matou o leão aonde Sansão deveria estar? Ou aonde Sansão estava? Ou aonde Sansão passou a frequentar? Esse leão não está ali por acaso. Não. Está ali com um propósito. Talvez
Deus tem um plano, usando pelas escolhas de Sansão, e Deus operando pelas escolhas de Sansão, entende? E lá está o leão. Porém, Sansão, onde foi que Sansão estava? Vamos para o texto. Eu estou dizendo isso para você já ficar esperto, já ficar observando aí. Vamos lá então. Versículo 5. Desceu, pois, Sansão com os seus pais e a sua mãe, a Tinate, ou Timate, como chama. E ao chegar à vinha, olha só, desceu ele com os seus pais e ao chegar à vinha de Tamar, na vinha de Tamar, o que é que Sansão vai fazer na vinha? Sansão não pode nem comer uva, rapaz. Lembra? Sansão agora chega na vinha. E eis que um leão jovem interessante que parece que nessa viagem aqui estava o Sansão, estava descendo Sansão e os seus pais. O que é que diz a outra linguagem aqui? Desceu, pois, Sansão com os seus pais e com a sua mãe a Tamate. E chegou à vinha de Tamate. Eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Se saiu ele, o pai dele e a mãe dele, por que não pegou o pai dele e a mãe dele? Por que o Sansão não pegou, o leão não saiu para cima do pai e da mãe, foi para cima de Sansão? Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderou dele, de tal maneira que despedaçou, como despedaça um cabrito, sem ter nada nas mãos. No entanto, não revelou ao seu pai, nem revelou à sua mãe o que havia acontecido. Parece que há um certo suspense aí. Se ele ia com o pai dele e a mãe dele, se foi com o pai dele e a mãe dele, e ele matou o leão e o pai dele e a mãe dele não soube, que ele não contou, parece que aí tem alguma coisa que dá para entender o seguinte. Sansão vai com o pai e a mãe para onde está essa mulher, certo? Que ele se apaixonou, certo? Certo. Ou Sansão se desviou do pai pelo caminho, ou Sansão deixou os pais na casa e saiu. Eu não sei, não dá para entender bem essas coisas, porque são coisas que estão ocultas. Só se sabe que o pai e a mãe não ficou sabendo da aventura de Sansão. Como? Se o versículo anterior fala que ele e a mãe saíram, e o pai saíram para a casa da mulher, e ele matou o leão na vinha. Então, esses entendimentos aí, a gente precisa entender mais acerca deste assunto. Tá? Vamos lá. Ele saiu com o pai e a mãe, matou o leão e o pai e a mãe não viu. É isso que eu quero dizer. Ele saiu com o pai e a mãe, matou o leão e a mãe não viu. Ele estava numa vinha. Versículo seguinte. E por alguns dias, ele voltou para tomar a mulher. E desviando-se do caminho, viu o corpo do leão morto. E eis que havia mel, e havia neste um enxame de abelha com mel. Então, aqui já é outro tempo. Então dá para entender que aqui havia tempos e tempos. Sansão desceu com o pai e a mãe, depois foi para a vinha sozinho, lá na região, matou esse leão,
Não contou nada para o pai, nada para a mãe não ficou sabendo de nada. Então os filmes que diz que eles souberam criação deles, não é da Bíblia. São coisas pensadas do homem, coisas que o homem projeta. Então estou aqui na Bíblia. Então parece que há tempos e tempos. Sansão vai para a casa da mulher, conhece a mulher. O pai e a mãe falam com a mulher, a Bíblia não dá relato. A Bíblia dá relato que depois, no versículo seguinte, Sansão está matando o leão na vinha daquela região. Agora Sansão vai, desta vez, casar. Então você vê que a mulher desceu. O pai e a mãe já acertou as coisas. No versículo de número 5, desceu o pai e a mãe, a jovem, já acertou tudo. Nesse período ele mata um leão, e a mãe e o pai não ficam sabendo. Aí então o Espírito do Senhor se apodera dele e ele mata o leão, e o pai e a mãe não ficam sabendo. Ora, como é que o pai e a mãe não ficam sabendo se estava com ele? Ou não estava com ele? Então é tempos, tem um tempo aí. A história conta, mas tem um tempo, um intervalo entre eles. Aí o versículo de número 7. E desceu e falou aquela mulher. E ela encontrou. Bem, vamos entender aqui. Porque parece que eu não estou entendendo aqui. Agora veio, eu já li, já reli, mas agora veio outra. Entendem como é que é? Já li, já reli, já entendi, já me mostrou, já... Só que agora está me mostrando uma outra coisa dentro desse raciocínio que nós estamos tratando aqui. Observando com mais o capítulo 14, então o Espírito do Senhor se apoderou dele de tal maneira, de tal forma. Esse comercialzinho aqui é chato, hein? Esse comercialzinho aqui tem que estar tirando ele. Pois bem. Aí Sansão, o Espírito Santo matou o leão, que havia feito. Não contou o pai e a mãe que havia feito. E desceu e falou àquela mulher. E ela encontrou favor diante de Sansão. Ela aceitou. Então aqui, no versículo 8, e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão, que agradou aos olhos de Sansão. Então, o versículo 7, olha, vamos lá, escute só. Escuta isso. Escuta isso. Desceu o pai e a mãe. Só que o versículo 7 está dizendo que essa descida dele, para o pai e a mãe não estar sabendo da situação, parece que ele se desviou do pai e da mãe. A mãe foi por um caminho, ele se distraiu, foi por outro caminho, foi pela vinha, e lá matou o leão e voltou e falou com a mãe. Aqui no versículo número 7 está dizendo que, dá para entender melhor, e está dizendo que ele chegou à mulher e falou com a mulher e ficou tudo acertado. Então, entre esse acerto que a mãe e o pai foi acertar com a mulher, para o casamento, deu certo. O versículo 7 diz que deu certo. Agora, eu não entendo, não deu para mim entender aqui agora, lendo aqui, é que o pai e a mãe não soube quando Sansão matou o leão, se eles estavam juntos. Isso é causa para os enigmas, para as contradições bíblicas. Ok. Quem acompanha o nosso perfil no Story, né? Do Face, do Zap, a gente fala sobre
contradições bíblicas. Então, isso aqui vai dar um pano para manga. Vamos estudar. Então, aqui, no versículo 7, passou um período, passou um tempo. Passou um tempo. Aí agora vamos para o versículo 8, que já trata também de um outro tempo. Após alguns dias, passou tempo, ele voltou para tomar a mulher. E desviando-se do caminho, que parece que é o que aconteceu quando ele matou o leão, e desviando do caminho foi para o campo do leão morto. E eis que havia ali, neste um enxame de abelha com mel. No cadáver do leão estava o enxame com mel. Mas preste atenção uma coisa. Versículo 9. E ele pegou com as mãos, ele não podia tocar em coisa impura. O cadáver do leão era morto, era impuro. Então, quando se trata dessa pureza do nazireu, quando se trata dessa pureza que Deus determinou, ele não podia nem comer o mel, nem tocar naquele mel. Ainda que era mel, mas era um mel impuro. Porque estava dentro de um cadáver. E ele não podia comer, mas ele foi lá e comeu. Entende? Ele foi lá e comeu. O interessante é que ele foi lá e comeu, e também, vê o versículo, o mel tal do leão. E então desceu, deu ao seu pai até aquela mulher. Não. Então desceu e desceu ao seu pai até aquela mulher. Sansão fez ali um banquete. Eu me perdi aqui, o versículo que eu estava lendo. Bom, o versículo 9. Versículo 9. E ele pegou com as mãos e saiu a caminho e comeu. Ao chegar ao seu pai e à sua mãe, deu-lhe do mel, e eles comeram, mas não lhe revelou que o mel vinha do leão, porque ele já não tinha falado que tinha matado o leão, também não falou do leão para o pai, de onde veio o mel. Se o pai soubesse, talvez o pai, com certeza, o pai não ia comer, porque veio da impureza, tá? E sabia que ele não podia tocar em nada impuro, teria que ir ao sacerdote, né? Para renovar os votos. Pois bem, então, é por isso que quando um crente peca, um crente falha, um crente erra, ele tem que procurar o sacerdote para se reconciliar. Ok? Para se reconciliar. Errou, procura o pastor. Procura o sacerdote para se reconciliar, para renovar os votos, para confessar os teus pecados, para consertar os teus erros. E assim por diante. Vamos lá? Então, o versículo de número 10. Então desceu seu pai até aquela mulher. Sansão fez ali um banquete, pois era costume dos jovens. Você observa que desceu seu pai. Os pais dele foi agora para o casamento. Agora eles estão indo para o banquete de preparação do casamento. Versículo de número 10. Versículo de número 11. Que se trata do casamento de Sansão e o enigma. É o enigma que ele apresenta, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 11.
E aconteceu que, ao vê-lo, convidaram 30 companheiros para estarem com ele à festa. E disse, pois, Sansão, proponho um enigma para que vocês decidem-se nos 7 dias do banquete. Conseguirás nele revelar o que darei a vocês 30 vestes e 30 camisa, né? E 30 vestes. Então, era 30 e 30. Camisa e 30 vestes. Então, eu não quero me adentrar a esse assunto porque eu quero ir para mais além. Eu quero puxar bem hoje. Então, você observa aqui, ó, no versículo de número 1. Agora, se vocês também não puderem me declarar, então vocês me dirão o enigma para que eu possa decifrá-lo. Então, fala comigo. Então lhe disse, de que comeu saiu comida, e do que o forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam discernir enigma nenhum. Passou 3 dias e eles não conseguiram responder a Sansão acerca do comedor e acerca do forte. Um de charada, né? Aí versículo de número 15. E aconteceu que no 7º dia disseram à mulher de Sansão, isso eram os filisteus, eram os convidados, que foi convidado para estar na festa, os 30. Disseram à mulher de Sansão, porque já era o casamento, era a mulher de Sansão. Então o texto já diz aqui, ó, disseram à mulher de Sansão estava no casamento, num banquete. Sansão estava no banquete do casamento, era o casamento de Sansão. Então, nos 7 dias, no finalzinho da festa, do banquete, eles não conseguiram a resposta. Até agora estou só contando história, né? Não tem nenhuma aplicação, né? Mas nós estamos aprendendo aqui com os feitos, como desenrolar da história. Depois vem aplicações. Tá bom? Então, rapaz, com 7 dias, eles não conseguiram nada, perderam a aposta, era uma aposta. E falaram agora, eles perderam de Sansão, falaram à mulher de Sansão, passando o seu marido, faça o seu marido, fale com o seu marido, converse com ele, para nos revelar o enigma, para que nós sejamos, para que não sejamos queimados a fogo, para que você não seja queimado a fogo, você e a sua casa e o teu pai. Você nos trouxeram aqui para nos usurpar, para nos roubar do que é nosso. Não é verdade? Então, o camarada pensava que ali era jogou, né? Dizendo que eles foram convidados para a festa para ser roubado pelo Sansão e pelo pai e pela mãe dela. Eles se achavam lesados, porque não conseguiram discernir o enigma, a charada, e agora eles disseram, não, ameaçou a mulher de queimar ela, de queimar o pai dela, a casa dela. E ela, o que ela deveria ter feito aí? Olha, o texto diz assim, ó. O texto diz assim, falou a mulher de quem? Eles falaram a mulher de quem? Eles falaram a mulher de Sansão. Então já era a mulher dele, estava no casamento. O que ela deveria fazer diante de uma ameaça? Diz para mim. Bota nos teus comentários aí. O que a mulher deveria fazer, a mulher de Sansão deveria fazer perante uma ameaça? Ameaçada de morte, de ser queimado ela, seu pai, sua casa. O que ela deveria fazer?
falar para Sansão o que estava acontecendo ou fazer charminho para fazer o que o inimigo queria. Deus sabia disso. Deus já sabia disso. Quem não sabia era Sansão. Quem não sabia era ela. Quem não sabia era os filisteus. Mas Deus já sabia disso. Entendeu? Aquilo que a gente falou lá atrás. Então, diante da ameaça que deram para ela, ela temeu. Aí agora ela foi, diante da ameaça, tentar se salvar. Tentar salvar a sua vida, tentar salvar a vida do seu pai e tentar salvar a sua casa. Ela agora, diante dessa ameaça, ela foi, em vez de contar ao Sansão, o marido, que estava sendo ameaçada, ela não contou. Muito pelo contrário. Ela agora é usada como instrumento para enganar Sansão, para mentir Sansão, para trair Sansão. Olha, escuta isso. Aqui é muito profundo. Aqui é muito profundo. A mulher de Sansão, o texto diz, a mulher de Sansão foi ameaçada de ser queimada, de ser destruída, destruir seu pai, sua... Em vez dela confiar no marido, falar para o marido, agora ela vai mentir para o marido. Ela vai enganar o marido. Ela vai trair. E Deus não sabia disso? Sabia, mas por que deixou? Agora, olha como Sansão reage quando descobre que ela mentiu. Olha como Sansão reage quando descobre que ela o enganou. Sansão foi enganado pela mulher. A mulher deveria abrir o jogo para Sansão. Falar para Sansão, Sansão, olha Sansão. Estou sendo ameaçada. Estou sendo ameaçada. Meu pai está sendo ameaçado. A família está sendo ameaçada. Porque aqueles que... Sansão iria agir. Mas quem sabe o impulso de Sansão. É meio complicado aí entender isso. Olha, essas coisas é meio complicado a gente entender, porque confia no Sansão ou não confia no Sansão? Ela não confiou no Sansão. Diante da ameaça, ela não confiou no Sansão, ela preferiu enganar Sansão, mentir para Sansão. Vamos lá, vamos para o texto. Você está acompanhando aí. Para acompanhar essa live, você tem que estar com a Bíblia aberta. Nós estamos em Juízes, capítulo 14. Neste momento, a gente está comentando, tá? Nós estamos comentando o que aconteceu no casamento de Sansão. 14. Então lhe disse, dai-lhe. Então lhe disse, no final da festa, pronto, 15, agora vamos para o 16. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, olha só, a mulher de Sansão tinha sido ameaçada, ela deveria contar para Sansão, mas ela foi chorar diante do Sansão. Você só me aborrece e não me ama. Você só me aborrece e não me ama. Deu aos meus compatriotas um enigma para decifrar, mas a mim não o revelaste. E ele respondeu, nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, e a você o revelarei. É uma pergunta que ele faz. Eu não revelei para o meu pai, não revelei para minha mãe. Agora para você eu tenho que revelar. Eu tenho que revelar para você.
e chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Ao 7º dia, ele lhe pôs um enigma, pois ela o importunava. Então ele revelou. Ela chorou tanto, se maldisse tanta. Eu acho assim, ela não poderia contar para ele o que estava acontecendo, mas ela não contou. Ela preferiu chorar para ele, enrolar ele, mentir para ele. O casamento dele já começava bem. Já começava com mentira e engano. Olha que casamento. Casamento onde tem mentira e engano dá certo? Não dá certo. Casamento com mentira e engano não dá certo. Tem que ser sincero um para com o outro. Ambos estavam nus, lembra do Éden? E não se envergonhavam. Não tem que ter segredo entre eles. Tem que estar puro, tem que estar limpo. Pois bem. Nós estamos acabando já o capítulo de número 14. Vai dar para a gente acabar hoje. Então, a gente observa que até o versículo número 17, vamos ver? Versículo 17. E chorou diante dele naquele tempo. Já falei sobre isso. Então, o versículo 17 aqui, você vê que ele confessou. Ele falou para ela, ele revelou para ela. Depois de muita... Ele revelou, ele foi sensível a ela, só que ela revelou para o povo. Revelou diante da ameaça. Lembra da ameaça que ela estava sofrendo? Então, diante da ameaça que ela estava sofrendo, ela revelou para que não fosse mais ameaçada. Prometeram que ia queimar ela, o pai dela e a casa dela. A casa dela incluía o marido, Sansão, né? Porque era marido, essas coisas todas. Então, o versículo 18, o 19 e o 20. Disse-lhe então o homem daquela cidade no 7º dia, antes do pôr do sol, antes das 5. Que coisa há mais doce do que o mel? e que é mais forte do que leão? E ele respondeu: se você não levasse com a minha mulher, com a minha noiva, com a minha novilha, se você não levasse com a minha novilha, que é a mulher, nunca teria descoberto o enigma. Sansão entendeu que o que ele fez, atendendo a mulher, ele foi traído. Então Sansão foi traído pela mulher. Sansão foi traído pela mulher. A mulher traiu Sansão. O amor da sua vida o traiu, o enganou. E o resultado? O resultado, agora, nós vamos concluir esse capítulo. Amanhã nós voltamos. Não sei qual o horário. Vai ficar registrado aí para vocês, tá? A mulher que traiu Sansão. Sansão... a gente vai comentar isso aqui no finalzinho, né? No finalzinho a gente vai dar o que a gente aprendeu. Nós estamos aqui lendo, depois vamos aplicar, depois vamos falar o que a gente aprendeu, né? No finalzinho a gente fala o que a gente aprendeu sobre essa história, sobre esse capítulo de hoje. Que hoje a gente lê o capítulo todo, né? Então, dentro de uma perspectiva de entender um pouco mais sobre o casamento de Sansão. O casamento de Sansão foi uma benção.
Olha só, não, deixa, daqui a pouco eu falo. Vamos ler o 19 e o 20. Versículo de Sansão já soube agora, os cabas já revelaram o sonho, já revelaram o enigma, o milagre. Sansão já sabe como eles conseguiram isso. Só que Sansão agora tem uma reação. Sansão ele não, diante dos problemas, das afrontas, ele não ora a Deus. Ele age. Sansão agora age por impulso e por vingança. Sansão agora age por impulso e por vingança. É agora que começam os conflitos. Os conflitos começam aqui. É aqui. Qual é o ponto do conflito? É aqui. A gente traz já o comentário sobre o assunto. Estamos só lendo. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou dele de maneira poderosa, e ele desceu a Acalã e matou 30 homens, despojando-se, e entregou as vestes aos que havia revelado o enigma. Contudo, a sua ira acendeu, e ele subiu para a casa dos seus pais. Subiu para as casas dos seus pais. Esse versículo, ele subiu para a casa do pai dele, Tiririca, nem lá ficou. Saiu arretado. Foi lá. Você vê que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele matou 30. Primeiros 30 que ele mata. Feriu os 30. Então ele pega a roupa e leva para os camaradas que revelou, para a casa da noiva, que os caras estavam lá esperando. Sansão trazia as 30 roupas. Sansão entrega, só que Sansão, com raiva, agora é dele. Você vê que o Espírito do Senhor foi sobre Sansão para ele matar os caras. Para ele ferir os caras e pegar a roupa. Porque aí é a ocasião contra os filisteus. Ele feriu os filisteus. Feriu os filisteus, lembra? Ele fere os filisteus e os filisteus agora tem motivo para começar a guerra. Ok? Ok. Então escute isso. Eita glória! Então escute isso. Deixa os teus comentários aí, viu? Aí vê que ele traz a roupa e entrega, no capítulo 19, versículo 19. Contudo, sua ira se acendeu. Ele está virado, ele fez aquilo, mas se irou. Contra quem? Contra a mulher. Contra a situação. Você está vendo? E subiu à casa do seu pai. E a esposa de Sansão foi entregue à esposa. Você vê que o texto já diz. Deixa eu ver aqui em outra. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. O padrinho. O padrinho. A testemunha lá, o padrinho estava lá para testemunhar a favor de Sansão. A mulher de Sansão foi dada. Então você vê que era casado já. Sansão casou com ela. Só que a esposa de Sansão, em vez de ficar por lá, foi para casa, porque era o tempo do casamento. E depois do casamento é a lua de mel, filho. Depois do casamento é a lua de mel. Casou, lua de mel. Aqui não era compromisso, não. O compromisso foi antes. Lembra que ele foi, matou o leão, voltou? Ali eram os compromissos. É a festa de compromisso. Eram os compromissos. Só que aqui agora é o casamento. Sansão tinha que ir, casar e ficar lá. Porque, ou trazer a mulher para casa. Só que ele saiu lá tão arretado que não levou a mulher para casa. Nesse caso, se ele fosse morar lá com os pais, ou ficaria com ela lá,
Você vê que Sansão ia morar com os filisteus, mas como agora ia morar com os filisteus, que ele acaba de ferir 30 filisteus? Vê a confusão que Sansão se meteu? E o que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Isso foi Sansão que arrumou. Deus só deu uma agulhada contra os filisteus, enchendo ele, para ele ferir o filisteu. Mas tudo aconteceu naturalmente. A mulher sendo pressionada, os filisteus pressionando, tudo foi naturalmente. Então, você vê o versículo 20, que o versículo 20 diz: e a esposa de Sansão foi entregue ao seu companheiro. Então, concluímos o capítulo de número 14 com o casamento de Sansão e a sua decepção por causa da sua mal escolha. Porque quem planta, colhe. Sansão confiou numa filisteia e ela o traiu. Tu não entendeu nada ainda? Ela o traiu. Com medo de uma ameaça. Deveria ter contado para Sansão, mas não contou. Ajudou o seu pai, ajudou a sua vida, mas não se preocupou com o seu marido. Traiu o seu marido, entrou mentira, entrou engano. Com essa situação, Sansão se revoltou. Foi lá e matou, feriu 30. Nessa ocasião, o Espírito de Deus deu força para ele ferir. Porque essa era a ocasião. Esta era a ocasião. Mas alguma coisa vai acontecer agora. Por quê? Porque no capítulo de número 15, a gente volta. A gente volta amanhã com o capítulo de número 15. Não sabemos a hora, mas vamos voltar. Tá bom? Então, o capítulo de número 14, começa Sansão indo para a casa da mulher. Observa ela, volta ao seu pai e convida o seu pai, pede para o seu pai tomar aquela mulher como esposa. O pai não aceita, mas vai, contrariado contra a vontade dele, mas fazer a vontade do filho mais velho, que escolheu e disse que era essa mesmo que ele queria. Então essa mesma que ele queria, era a mesma que iria trair ele. E Deus sabia de tudo isso. E Deus permitiu. Toda essa confusão do capítulo de número 14, Deus sabia. Porque nada se esconde aos olhos de Deus. A história podia ser outra, mas foi a história que Sansão escolheu viver. Que Sansão escolheu fazer. Entende? Então, dentre essa escolha de Sansão, Deus também operou. Quando? Na revelação do enigma. Por quê? Porque Sansão agora, aonde é que ele arrumava 30 vestes? Então, qual foi a ocasião contra os filisteus? A primeira ocasião contra o filisteu foi essa briguinha aí de um enigma. Mas foi revelada. Foi resolvido. Foi. Mas agora tem um pagamento. Pagamento de quê? Das vestes. Sansão vai buscar onde? Vai ter que roubar de alguém, vai ter que tomar de alguém, vai ter que fazer alguma coisa. Então Sansão vai lá e mata, destrói 30 homens e traz a roupa para pagar uma dívida. Vai lá, fere os 30 filisteus e traz roupa para pagar uma dívida causada pela sua esposa. Pensa nisso. Causada pela sua esposa, porque quem causou isso foi a esposa. Sansão só perdeu essa batalha sobre a revelação do forte e da doçura, do leão e da abelha, porque a mulher enganou Sansão. Sansão revela para ela e ela revela para os seus perseguidores, que estavam perseguindo ela, que era
parente delas. Foi eles que convidaram. Então pensa nisso. Vê que confusão Sansão se meteu por se casar com a Filisteia. Tu quer isso para a tua vida? Então o conselho é bom. A história pode ser outra. A história para a sua vida pode ser outra. Mas tem que saber o caminho que tu está andando. Será que é isso mesmo que tu quer para a tua vida? Aqui começam as aplicações. Olha a confusão do capítulo 14 do Juízes na vida de Sansão, por Sansão ter escolhido uma mulher que não faz parte da sua família, que não faz parte do seu grupo, da sua linhagem. Eu sou crente, tenho que casar com crente. Eu sou hebreu, tenho que casar com hebreia, tenho que tomar o conselho do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é hebreia, meu pai é hebreu. Para que eu me juntar com os filisteus? Será que você não entendeu ainda? Que tem caminho que aos olhos parece perfeito. Sansão viu, se apaixonou e disse, é essa que eu quero. Só que esta mulher é quem vai dar início a toda a desgraça da vida de Sansão. Você não percebeu isso? Que vem a partir desta mulher? Capítulo 15, a gente traz mais resultados por causa desse casamento. A história desse casamento não termina agora. Tudo começa com essa ocasião. E Deus permite. Porque a escolha é tua. Ó, o que a gente aprende aqui? O que eu aprendo assim por cima. Por cima. Por cima no capítulo 14 de Juízes. Primeiro, Sansão começa a andar por caminho que não deveria andar. Isso fala de toda andança. Sansão se agrada, bota o olho em alguém que a Bíblia, que os seus ensinamentos diz que é errado. Ele deixa de se casar com mulher do seu grupo e vai casar com mulher de outro grupo, de outra crença. E casando com esta mulher na sua jornada, nessa ida e vinda da casa dele para a casa dela, 5 quilômetros aproximadamente, nessa jornada entre lá e cá, nesse processo de casamento, de noivado, de conhecimento, Sansão mata um leão. Aonde? Dentro de uma vinha. Aonde? Em Israel ou fora de Israel? Lugar que ele não podia estar, na vinha. Mas já que ele não toca nas uvas, na vide, lá tem um leão. E o leão, esse leão não é símbolo de Deus. Esse leão é o símbolo, ruge como leão. É símbolo do diabo. O diabo tenta matar Sansão ali, ferir Sansão ali. Mas como a obra que Deus tinha na vida de Sansão, olha que aplicação, como a obra que Deus tinha na vida de Sansão não cessava ali, Deus dá o livramento. Deus enche Sansão e Sansão mata o leão. Deus dando o livramento. Quantos livramentos Deus já te deu? Quanto de livramento Deus não está te dando e tu não enxerga isso? Quantos livramentos por estar em cantos errados? Quantos livramentos Deus não já te deu? Então, Sansão não aprende. Sansão mata o leão, Deus dá força a Sansão, Sansão mata o leão e Sansão não aprende. Sansão vai embora, não conta nada para ninguém. É aquilo que eu fiz oculto, que ninguém sabe. Pai não sabe, mãe não sabe, ninguém sabe. É as minhas aventuras que ninguém sabe. Só que o tempo vai passando. Sansão vai para aquele lugar de novo. É ida e vinda. E no tempo que Sansão vai para aquele lugar, tempo tem passado, carne do leão não existe mais, existe agora só carcaça, é um leão morto, só as ossadas, e dentro desta ossada uma abelha faz mel dentro.
Sansão vê o mel e tem vontade de comer. E come o mel que está dentro do leão morto. Tu não entendeu? Aqui tem uma mensagem tremenda. Tu não entendeu que o mel dentro deste leão morto é doçura em carniça? É o que é gostoso no lugar desapropriado para você? Tem muitos prazeres na tua vida que vai te trazer destruição que tu não pode. Ah, tu não entendeu? Abre a tua mente. Abre a tua mente. É o mel. O que é mel? Doçura. O que é mel? Prazer. O que é mel? Para que serve o mel? Faz uma pesquisa aí e descobre para que serve o mel. Ele come o mel da imundície. Tu não sabe o que é? Quer que eu revele para tu aqui? É que nem tudo que é gostoso e é saboroso, tu pode comer. Vai depender de onde estar e na posição que está. É apropriado? O mel é bom para tu? É gostoso, não é? Mas tu, como é que tu tá? Tem mel em casa não? Tu não entendeu não? Escuta isso. Então Sansão vai lá e come o mel. E interessante que ele, como o mel, em vez de comer só, ainda bota na boca do pai e da mãe. Que tem filho que é assim. Tem filho que não quer se perder só. Tem filho que ainda quer contaminar a família. Tem filho que ainda quer contaminar a família. Se o pai e a mãe soubesse, não tocaria naquele mel. Entende? Então, aqui tem muita coisa. Eu não vou falar muito. Porque aqui não é pregação, aqui é estudo. Pregar é uma coisa, estudar é outra. Esse capítulo de número 14 tem várias mensagens. Várias mensagens. Estamos falando de uma agora. A doçura na imundícia. É doce, mas está na imundícia. Você não pode comer, você é separado, você é consagrado, você é nazireu. Você é escolhido de Deus. Então você não pode pegar nessas coisas, você não pode se envolver com essas coisas. Primeiro que você não deve estar em lugar que é desapropriado para você. Ainda que seja bom para outros. Outros podiam comer o mel tranquilo, mas você não. Outros podiam estar naquele lugar, mas você não. É um círculo vicioso. Tá bom. Agora Sansão volta a dar os pais. E eu aprendi também no capítulo 14 que Sansão agora vai levar para os pais e agora chegou o dia do casamento. E no dia do casamento faz-se um banquete, os visitantes chegam, 30 homens visitantes da família, chega. Sansão está lá no casamento e Sansão, por sua vez, agora metido ao cara, joga uma charada ou enigma. Do leão e da abelha. Era isso. Ele criou porque ele viveu aquilo e não contou para a mãe e para o pai, nem quando matou, nem quando deu mel. Aí ele joga isso aí para os convidados, e os convidados se sentem querendo resolver o problema, que tem que pagar 30 mudas de veste, que dá 60, 30 e 30. Então, observe direito o texto, que é 30 de um e 30 de outro. Então, a veste completa. Então, você observa que ele se sente usurpado, ele se sente roubado. Como não quer perguntar ao Sansão para Sansão revelar, eles pressionam a mulher de Sansão, que estava no casamento, no dia da festa, para que essa mulher de Sansão revele para eles, descubra e revele, porque eles não têm como revelar. Por quê? Ele não tem como revelar? Porque aquilo não é história que um sai contando para o outro. Não, aquilo não é história que um sai contando para o outro. Aquela história foi criada por Sansão. Só Sansão sabia daquela história. Então, para contar aquela história, Sansão teria
que revelar, porque ninguém sabia. Era algo que Sansão criou diante daquilo que Sansão viveu. Sansão, quando apresenta esta charada, eles não têm como resolver. Aí eles pressionam a mulher, que é parente, que é filisteia, vai puxar para o lado dela, diz, olha, vai morrer tu, vai morrer o teu pai, e a tua casa vai ser destruída, porque nós vamos queimar tudo se tu não descobrir isso aí para nós. E ameaça ela de descobrir. E ela fica o tempo todo querendo saber. E Sansão não revela, e chorando, perturbando Sansão, e Sansão não revela. Porque ela não confiou na força de Sansão, ela não confiou no Deus de Sansão, ela não confiou em Sansão. Ela temia os inimigos, os parentes que estavam ameaçando. Então preferiu enganar Sansão, trair Sansão no casamento. Já mostra a luta que Sansão ia viver. Uma mulher que não confia nele, uma mulher que trai ele, trai a sua confiança, porque traição não é só sexo não, irmão. Confiança. Então, Sansão, por sua vez, diz para ela, não contei para o meu pai nem para minha mãe, eu vou contar para tu. Mas isso ela fica perturbando, você não me gosta, você não me ama, você não quer nada comigo, você... Aquelas coisinhas que mulher sabe fazer, que o próprio Salomão diz, achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Quem for bom diante de Deus se livra dela, porque mulher tem... Olha só, eu tenho mãe, tenho esposa e tenho filhas. Mulheres são bênção, quando querem ser bênção. Assim o homem também é bênção, quando quer ser bênção, tá? Mas quando quer dar lugar ao cão, então essa mulher aqui, ela quis dar lugar ao diabo, não dar lugar ao lar, ao esposo, à família, honrar a família. Ela preferiu salvar o pai dela, salvar a si mesmo e trair Sansão. Tá vendo só? Sansão é traído pela mulher, porque a mulher pensa no pai dela e pensa nela. É valor próprio. Ela se valoriza a ponto de ofender o marido, a ponto de maltratar. E eu não vou tratar sobre esse assunto aqui, porque não é isso. Aqui é só para concluir. A gente fala disso depois. Deixa no teu comentário aí que a gente fala. Então, aqui tem muitas coisas. Tem muita coisa aqui, irmão. Aqui tem muita coisa pra gente falar. Porque é muito forte esse negócio aqui, rapaz. Então, para concluir, a mulher traz Sansão. Sansão revela. Quando Sansão revela para ela, ela vai imediatamente livrar a sua pele. Ela vai lá e confessa para os caras. Só que os camaradas já vêm com ar de deboche. Você vê que ele já vem, quem é mais forte? Quem é mais doce? Tá entendendo? Se não mel, se não leão, ele já vem. Aí Sansão viu que ele só pode ter descoberto essas coisas porque alguém contou. Se ele não contou para amigo, que Sansão não era muito de amigo, ele não contou para o amigo, não contou para a mãe, não contou para o pai, contou só para a mulher, então quem revelou? Que só quem sabia era ele. Ninguém sabia, só ele mesmo sabia. E ele só falou para uma pessoa, então quem revelou? Então, com certeza ele já sabia que foi a mulher dele que falou. Com isso, Sansão saiu revoltado, porque perdeu a aposta, por causa da mulher, a mulher que ele escolheu, que era a mulher dos seus olhos, a mulher da sua vida, a mulher da sua escolha, a mulher que ele queria, obrigou o pai a trazer ela para a sua vida. Trouxe ela para a sua vida e trouxe também para a vida dos pais. Assim como o mel comeu e deu aos pais, Sansão agora vai provar, vai viver pelas suas escolhas, pelo que ele escolheu. Não foi Deus que escolheu aquilo, não, foi ele que escolheu.
Foi ele que escolheu. Ah, pastor, agora eu lembrei de uma coisa. Pastor, eu gosto tanto de Sansão. Sansão é um homem de Deus. Sansão é um homem abençoado. Eu não estou dizendo que Sansão não é um homem abençoado, não, irmão. Sansão é um homem de grande força, usado por Deus. Mas Sansão teve os seus fracassos e pagou preço pelos seus erros. Sansão pagou preço pelas suas escolhas. Sansão não foi um homem perfeito, irmão. Perfeito só Jesus. Então, aqui nós estamos falando das aventuras de Sansão, da vida de Sansão, das escolhas de Sansão. Então, o capítulo número 14, não esquece disso. Capítulo 14 vai falar sobre o casamento de Sansão. Como procedeu o casamento de Sansão. O resultado do casamento de Sansão. Como aconteceu o casamento. É um processo de tempos e acontecimentos. Estamos comentando agora, volta o áudio, estamos comentando agora sobre a revelação, a traição. Sansão foi traído. Sansão vai lá, Deus enche Sansão de força e ele mata 30. Eles traz as vestes e paga. Só que aí, você observa o versículo, que aí Sansão se irou. Sansão, depois que paga a dívida, ele fica irado. A ira de Sansão se acende. Ele olha para a mulher, ele olha para aquela situação e vai embora. Não fica em casa e nem leva a mulher. Então tal é que ele vai embora e o texto final do versículo 20 diz: e pegaram a sua mulher e deu para o seu companheiro. Então, aqui encerra o capítulo. Encerramos o capítulo de hoje. Sansão irado, de raiva porque foi traído, no seu casamento, irmão. Ô irmão, casamento é alegria, irmão. Casamento é banquete, casamento é felicidade. Mas no casamento do camarada, eita glória, no casamento do camarada, o camarada é traído. Ai, pelo amor de Deus. Ó, vou atender uma ligação agora. E é importante, que eu estou esperando essa ligação. Então, segura aí um pouquinho. Oi. Só um menino. Oi. Tô pronta, vai buscar. Tô indo já, tô indo. Ok. Então, vamos concluir. No casamento, irmão. Traição no casamento. Na festa de casamento, irmão. Dá para entender isso? Quantas aplicações você pode aprender aqui? Então, Sansão ficou virado. Nem a mulher levou. Vamos orar, que eu vou ter que sair agora. Amanhã a gente volta com o capítulo 15. Mas não esquece. Cuidado com as escolhas que você faz. Porque quem planta colhe. Depois não venha culpar a Deus pelas suas escolhas. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome do teu filho, já te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Fica com os teus filhos. Através dessa palavra, que os teus filhos venham a ser abençoados. Que eles possam compreender. Que eles possam entender mais sobre a história de Sansão. Neste caso, sobre o casamento de Sansão. Os seus feitos. E que o teu nome, só o teu nome venha ser glorificado. Fica com teus filhos. Vai curando, vai libertando. Em nome de Jesus.